Bem-vindos ao Complexo Cultural da Marinha, um rico circuito de museus e exposições que vão além de um museu comum. Você provavelmente imagina que verá barcos, submarinos, mapas, instrumentos. Mas aqui você também conhecerá a cultura de um país que nasceu e cresceu tendo o mar e o litoral como cenários principais. Como viviam as pessoas que construíram o país a partir do mar? Que roupas vestiam? Como era a arquitetura? Como eram os navios? Conhecer o mar é redescobrir o Brasil. Desde as naus portuguesas até as plataformas de petróleo, a história do país passa por ele. Primeira parada, o Museu Naval. Já vemos que é um prédio cheio de história. Situado na rua Dom Manuel, número 15, no centro do Rio de Janeiro, ao lado do Palácio Tiradentes e da Praça 15. Essa construção centenária é a sede da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Ou seja, é aqui que a Marinha do Brasil preserva a história do relacionamento do nosso país com o mar. Venha, entre. O primeiro andar é todo dedicado a uma exposição de longa duração intitulada O Poder Naval na Formação do Brasil. Para quem quiser, um guia pode acompanhar as visitas. E olha, eles sabem de tudo. Essa exposição, que mostra o poder naval na formação do Brasil, ela tem uma característica interessante. Ela é bastante moderna do ponto de vista museológico. Os objetos que são mostrados aqui, o acervo que está sendo exposto, ele está para contar uma história ou para criar um ambiente que situe a pessoa naquele período em que a história está sendo contada. Obras de arte, modelos de navios, objetos históricos e até canhões fazem parte desta exposição. As peças ensinam como o poder naval participou da formação do país. Afinal de contas, não foi com navios que o Brasil foi descoberto? 7 salas contam essa história, desde os portugueses até a nossa época. Você sabia que o Brasil já foi invadido diversas vezes? Que piratas e corsários estiveram aqui e que foi necessário um poder naval para expulsar intrusos, invasores e manter o país unido. Vamos descobrir mais, começando pela primeira sala, Rumo à Terra Pressentida. As grandes navegações transformaram o mar, que era um obstáculo entre terras, povos e culturas em via de comunicação. Foi buscando rotas alternativas de comércio que descobriram um mundo maior do que pensavam, que do outro lado havia outras terras e entre elas uma que um dia se chamaria Brasil. Essa primeira sala do Museu Naval, ela trata exatamente da expansão marítima portuguesa e dos esforços iniciais da coroa portuguesa em colonizar as novas terras. Aqui o visitante vai conseguir entender por que esses portugueses se lançaram ao mar. Vai poder verificar, por exemplo, que tipos de mercadorias eles desejavam obter no Oriente, a exemplo das especiarias, porcelanas, pérolas e tecidos. Sala 2. Intrusos e invasores. Porém, pelo mar também vieram invasores que teriam se estabelecido para sempre se forças navais não atuassem, projetando poder militar para defender o território. Intrusos e invasores é o tema dessa segunda sala do Museu Naval.
Aqui o visitante pode observar, primeiro, as invasões francesas em 1555 no Rio de Janeiro e em 1612 no Maranhão. Além das duas invasões francesas, outro ponto importante dessa sala é a invasão dos holandeses, uma em 1624 em Salvador e a outra em 1630 em Pernambuco, essa última muito mais longa. Sala 3. Expansão e independência. Naquela época, o perigo também estava na vizinhança. A coroa espanhola e a portuguesa viviam disputando fronteiras no sul da América. Em 1822, com a independência, foi criada a Marinha do Brasil. Ela foi de extrema importância para proteger e expandir o nosso país recém-nascido. O tema dessa terceira sala do Museu Naval é expansão, consolidação e independência. Num primeiro momento, a sala trata das ações dos portugueses para além da linha do Tratado de Tordesilhas e também das dificuldades da coroa portuguesa estabelecer e definir com os espanhóis os limites no sul. Fala-se também da chegada da família real portuguesa em 1808, em razão das invasões napoleônicas que ocorriam na Europa. A sala se encerra com as guerras de independência, que duraram de 1822 a 1824. Nessas guerras, houve a formação de uma marinha imperial que contou com a contratação de estrangeiros. Sala 4. O poder naval como instrumento da política nacional. A Marinha foi empregada como instrumento da política nacional, garantindo a integridade do território e atuando no Rio da Prata. Nessa sala, você vai ver como isso aconteceu e também vai conhecer quem foi Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha Brasileira. A partir da quarta sala, o Museu Naval oferece um farto material ao visitante para o estudo da construção do território brasileiro durante o Brasil Império e sua relação com os países da região do Prata, também em construção. Com o tema Poder Naval como instrumento da política nacional, trata da Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828, da Guerra contra Ouribe e Rosas, entre 1851 e 1852, e da intervenção no Uruguai, em 1864. Poderá encontrar também informações sobre os conflitos internos durante o período regencial, como também os problemas diplomáticos com a Inglaterra por ocasião da questão Christie. Salas 5 e 6. A Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Essas duas salas contam a história do maior conflito da América do Sul, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Fase em que a Marinha foi essencial. Nesse momento, o país se uniu para defender sua soberania. Os brasileiros se conheceram melhor. Na Sala 5 é contada a história da Batalha do Riachuelo, decisiva para a vitória do Brasil. Com uma maquete, podemos ver como tudo se passou. Na quinta sala, são apresentados os antecedentes da guerra. Mas a principal preocupação dela é descrever a Batalha Naval do Riachuelo, cuja vitória da Força Naval Brasileira, comandada pelo Almirante Barroso, foi decisiva para o Brasil vencer a guerra. Na próxima sala, vemos como a Marinha acabou se desenvolvendo através dessa campanha. O que havia de moderno na época foi utilizado por nosso poder naval. Construímos navios encouraçados no arsenal do Rio de Janeiro. A sexta sala continua a Guerra da Tríplice Aliança. Aqui, podemos identificar um rápido avanço tecnológico na Marinha de Guerra Brasileira durante a campanha, com a adoção de novos canhões e navios desenvolvidos no século XIX, fruto da Revolução Industrial. Sala 7. O emprego permanente do poder naval. A última sala fala da história mais recente e dos navios mais modernos. Mostra o emprego permanente do poder naval na paz e na guerra.
2 guerras mundiais se passaram e, no presente, a Marinha contribui para garantir a paz como desejada pelo Brasil. E o futuro? Seja como for, o Brasil pode contar sempre com seu poder naval. O tema dessa sala é o emprego permanente do poder naval. Trata de diferentes assuntos, destacadamente a modernização da esquadra brasileira em 1910, a atuação da Marinha do Brasil na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, aborda o problema político e estratégico entre Brasil e França no início dos anos 60, que ficou conhecido como a Guerra da Lagosta, as contribuições da Marinha para a atuação do Brasil no cenário internacional com as missões de paz e o papel a ela atribuído para a defesa dos interesses nacionais, destacadamente a Amazônia Azul. E olha onde a visita termina. É o Pátio d'Armas, ainda cheio de coisas legais para descobrir. Agora, olhe para cima. São exemplos das 12 espécies de aves que sobrevoam os mares brasileiros em um móbile. E se você olhar para baixo, cuidado. Você pode estar pisando em uma mina. Ela é da Segunda Guerra Mundial e o torpedo é do século XIX. Com certeza você aprendeu muito aqui no Museu Naval. Viu que do mar dá para navegar por toda a história do Brasil? Calma, que a visita só começou. Além do Museu Naval, o Complexo Cultural da Marinha é formado também por outros prédios. Todos eles abrigam uma série de exposições que ficam aqui por perto. E olha que ainda dá para visitar navios, um helicóptero e até um submarino de verdade. Logo ali na Praça 15 fica o Espaço Cultural da Marinha, onde dá para ver mais um pouco daquilo tudo que aprendemos no museu. No Espaço Cultural da Marinha, há um espaço preparado para receber exposições. Além disso, fica em exposição permanente a Galeota Real de Dom João VI, utilizada pela família real em pequenas viagens desde o início do século XIX. Não há nada igual em todas as Américas. Aprender a história de perto é muito mais legal, não é mesmo? O modelo de nau dos descobrimentos é uma viagem no tempo inspirada nas embarcações que descobriram o Brasil. A gente pode sentir na pele como era a vida a bordo naquela época. Para conhecer de perto os meios de transporte que a Marinha usa hoje em dia, o melhor é poder entrar neles. Já que no museu não coube um navio, transformamos um navio em museu. Dentro do Navio-Museu Bauru, você vai entender mais sobre a vida em alto mar e como a Marinha participou na Segunda Guerra Mundial. O helicóptero Rei do Mar é ideal para várias missões da Marinha, como detectar submarinos, manobras ofensivas e resgates. E ele também é um museu. Então, vamos entrar? Pouca gente tem ideia de como é a vida a bordo de um submarino. Mas ao entrar no Riachuelo,
fica mais fácil entender a rotina de quem vivia submerso por meses e meses. Ainda mais com esse cenário que aproxima o visitante do cotidiano dos marinheiros. O rebocador Laurindo Pita também é ao mesmo tempo museu e parte da história. Enquanto fazemos um passeio, descobrimos para que ele foi usado na Primeira Guerra Mundial. Saindo do espaço cultural, a escuna Nogueira da Gama nos leva até a Ilha Fiscal. Olha só que arquitetura incrível! Essa caixinha de joias, como foi chamada pelo imperador Pedro II, ficou conhecida por ser o local do último grande baile do Império e conta com uma exposição de longa duração que mostra até mesmo o convite original do baile. Escolas são muito bem-vindas aqui. Há mais de 10 anos, o Complexo Cultural da Marinha recebe alunos para uma visita acompanhada por guias e cheia de curiosidades. Trazer os alunos no museu é uma forma de consolidar a aprendizagem deles, porque aqui ele vai ter uma outra visão, uma outra pessoa falando, ele tendo contato com documentos históricos, materiais, tendo acesso a uma informação de forma diferente que está nos livros, do que está na sala de aula. Então é uma forma de estar unindo tanto a prática quanto a teoria e fazendo uma releitura disso tudo. Normalmente quando você estuda na sala de aula, você estuda o conteúdo mais superficialmente, voltado especialmente para a parte política e econômica, que é o que você precisa saber no seu futuro. E quando você vem ao museu, você consegue presenciar em detalhes de como a história é feita, por quem ela é feita e os principais detalhes que fazem uma grande diferença, que muitas vezes faz com que as pessoas não consigam entender superficialmente a história. Eu acho que é uma experiência única, né, para os alunos, né, que dá a eles ao final, né, um upgrade, né, um ganho, né, que eles não encontrariam, né, na sala de aula. Nossa viagem fica por aqui. Entramos em meios navais, vimos a história de perto, aprendemos que o mar é parte essencial da história do Brasil e que o Complexo Cultural da Marinha é mais do que um museu militar. É também um museu cultural, histórico e científico. Portanto, agora que vocês tiveram a noção do Museu Naval, eu quero convidar todos para virem aqui visitar esse museu. Eu acho que vale a pena, eu acho que se aprende muito de história, de arte e também de tecnologia do navio aqui no museu. Faça uma visita e descubra mais sobre seu país, suas origens, suas raízes. Entender e preservar a história é construir uma nação mais forte para o futuro. Espero você aqui. Até breve.